Acho que alguma coisa acabou de sair do forno. E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROG e hoje eu trago para vocês a RTX 2080 modelo TI com muito horsepower. Senta bem certinho, fica bem confortável, porque a gente vai falar um número bem grande. 4.352 núcleos CUDA. Falando agora de Boost Clock no Model C, ela vai ter 1.665 MHz e Base Clock de 1.350 MHz. Temos aqui 11 GB de memória GDDR5. A interface de memória aqui vai ter 352 bits e o clock da memória é de 14.000 MHz. Vamos agora dar uma tocada nessa novinha, porque a gente precisa mostrar quais são as portas de entrada. Vamos desencapar esses buracos da novinha, sem perder as ponteiras, por favor, se depois o chefe reclama. Temos duas portas HDMI 2.0B, duas DisplayPorts 1.4 e a gente também vai ter uma USB do tipo C, porque na nova geração dos VR a gente tem a necessidade dessa porta. Além também do VR Friendly que a gente já tinha nas gerações anteriores, então essa placa está pronta aí para causar muito na sua casa. Além disso, ela vai ter suporte HDCP 2.2, suporta até 4 monitores e para conexão de alimentação é necessário 2 plugs de 8 pinos, tá? Então a gente já tá dando a dica que a fonte precisa ser potente também, não só a placa. E na parte de refrigeração a gente vai ter a tecnologia Max Contact, que é uma tecnologia que entrega 2 vezes mais área de contato do chip gráfico com os dissipadores e também é 10 vezes mais lisa. Isso melhora o contato e, consequentemente, também a transferência de calor do chip gráfico para os dissipadores. A gente vai ter aqui mais 20% de dissipadores em relação à geração anterior. Na geração anterior, a gente já tinha esse aumento e esse aumento foi feito aqui no comprimento da placa. O aumento dessa geração foi feito para cima, tá? Então a gente vai ter uma altura maior nos nossos dissipadores. Então sua placa ainda vai continuar cabendo aqui no comprimento dentro do seu gabinete, pode ficar tranquilo. Acredito que vocês já notaram que a gente tem aqui um design diferente nos nossos fãs, porque a gente não tem mais o Windblade. Agora a gente tem o Axial Tech Fan. Esse fã ele vai ter 27% a mais de fluxo de ar e 40% mais de pressão do ar em cima dos dissipadores. Claro, né, certificados que são úteis a gente mantém. Temos o IP5X, que é o certificado dos fãs que garante que a gente tem uma resistência maior à poeira, obviamente então aumentando a durabilidade e tempo de vida da placa. E para o pessoal que não gosta de muito barulho, os fãs também têm a configuração 0 dB, que faz com que eles liguem a partir de 55 graus Celsius. Se você só estiver navegando na internet ou jogando alguma coisa leve, você não vai ter aquele ruído chato da placa. A placa é legal, mas o ruído às vezes não. Algo muito legal que a gente vai ter aqui é um switch chamado Dual BIOS. Esse switch vai fazer a troca entre 2 perfis já pré-definidos dentro da BIOS dessa placa. O primeiro perfil é um focado mais para a parte silenciosa e o segundo é para a parte de performance. Lembrando que quando a gente estiver com o perfil de performance ativo, o 0 dB ele é automaticamente desativado. Caso você queira utilizar a BIOS no modo performance e a tecnologia 0 dB, você vai direto lá no GPU Tweak e faz essa configuração para reativar então a 0 dB. E só para vocês terem uma noção de qual é a diferença entre esses dois perfis, com o perfil Performance ativo, a placa vai estar 27% mais fria e com o perfil silencioso, 13% mais silenciosa. Essa aqui e todas as outras placas de vídeo da Asus, ela tem a tecnologia Auto Extreme. Isso significa que a produção da placa ela é 100% automatizada, livre de qualquer falha humana e também com um melhor acabamento e automaticamente, então, uma maior performance e estabilidade nos clocks. Algo que a gente sempre prioriza, principalmente quando a gente está falando de uma 2080, né? Além disso, como a gente tem máquinas muito precisas que fazem essa produção, elas não sujam a placa. Ou seja, se ela não está suja, ela não precisa ser limpa. E isso faz com que a gente elimine produtos químicos que seriam usados para a limpeza da placa, tornando então a produção mais ecológica e, claro, consumindo também menos energia.
uma produção basicamente que cuida do meio ambiente também. O VRM dessa placa vai ser composto por componentes Super Alloy Power 2. São componentes que têm uma maior durabilidade, uma maior resistência a calor e também são componentes que esquentam menos, ou seja, a gente tem uma maior estabilidade nos clocks também por causa desses componentes. O VRM dessa placa ele vai ser composto por 16 mais 3 fases. Como a gente está falando aqui de uma placa que é maior e mais pesada, a ASUS aí aumentou a robustez dessa placa. A gente já vai ter o shield aqui na parte de trás da placa, mas para complementar e aumentar a robustez dela, a gente vai ter essa placa de metal aqui e ela vai estar presente também na parte de cima, tá? Todas essas peças elas são montadas junto com o nosso back I/O, ou seja, toda a placa ela tem uma estrutura como se fosse um esqueleto, um exoesqueleto que mantém ela firme, tá? Então você pode ficar tranquilo, ela não vai empinar. E claro, a gente precisa falar dos LEDs, eles são importantes também. Eles garantem um FPS, não é mesmo? A gente vai ter suporte à hora sync, isso significa que você pode escolher entre muitas milhões de cores. Você pode colocar os efeitos que você quiser, configurados direto na hora sync, e todos os outros dispositivos que você tenha que também tem suporte, podem então ter os seus efeitos RGB sincronizados. E para terminar, a gente vai falar de mais dois softwares, que é o GPU Tweak 2 e o XSplit Gamecaster. Pelo GPU Tweak 2, você pode fazer a configuração dos fãs dessa placa como você preferir. A gente tem alguns perfis já pré-definidos na BIOS e tal, mas você pode fazer como você quiser, né? Você decide se você vai usar algum perfil já do GPU Tweak 2 ou se você configura aí como você já tem costume, de repente, alguma configuração que já existe aí na sua cabeça. Você também pode fazer essa troca de perfis com poucos cliques, utilizando o XSplit Gamecaster. Nele você vai poder fazer streaming dos seus jogos e de repente se você fizer alguma troca de jogo aí no meio, você decidiu que a placa talvez esteja um pouco quente, você pode então fazer a troca dos perfis mesmo durante as suas streamings dos seus jogos preferidos. E se você ficou com alguma dúvida, pode botar aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e até a próxima. Pera. Cheiro de novinha.